Existe uma espécie de tubarão que, quando criado em um tanque, pode chegar a crescer apenas até os 20 centímetros. E essa mesma espécie de tubarão, se criado livremente no oceano, pode chegar a ter até 2,5 metros. O tubarão criado no tanque nunca vai conseguir superar o seu ambiente e crescer mais. Às vezes, o mesmo acontece conosco, pois dependendo de onde estamos, dependendo daquilo que temos consumido e de quem estamos nos cercando, nós somos impedidos de crescer e de progredir. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são esses nossos minutos diários de autoconhecimento e sabedoria. O nosso intuito com essas reflexões é que você chegue a um novo patamar em sua vida e que você experimente um crescimento pessoal constante. Portanto, se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum dos episódios postados aqui. Existem vários tipos de vídeo na internet e todos dizem a mesma coisa, que nós somos a média das pessoas com quem convivemos e que o nosso ambiente exterior influencia em nosso interior. Mas eu sempre achei esse tipo de discurso um pouco raso e eu vou explicar o porquê. Dizem para não andarmos com pessoas que não nos acrescentam em algo e para procurarmos nos cercar de pessoas que nos agreguem conhecimento ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o que esse tipo de discurso implicitamente fala é: se cerque de pessoas inteligentes. E isso é um problema. Quando refletimos sobre inteligência, pensamos nela de acordo com aquilo que nos ensinaram na escola. Ou seja, se você sabe matemática ou se você é rápido em conseguir lembrar nomes de países, apenas olhando para as suas bandeiras, se você é assim, então você é verdadeiramente inteligente. O problema é que esse tipo de pensamento que nos ensinaram nos impede de enxergar as mais diversas formas de inteligência. Por exemplo, tem pessoas com inteligência musical que não conseguem se lembrar da tabuada de cor, mas conseguem escrever uma ótima música em poucos minutos. Existem pessoas com inteligência artesanal que não sabem qual é a capital da Eslováquia, mas sabem criar uma escultura do zero com poucos materiais. Ou seja, essa ideia de se cercar apenas de pessoas que você considera aptas a te ensinarem algo é uma ideia ruim, pois dessa forma você pode perder a oportunidade de aprender coisas totalmente diferentes com pessoas que você nem imagina. O segredo para você crescer não é apenas você observar todo o ambiente exterior que te cerca e tentar modificá-lo, mas sim você procurar uma maneira de modificar o seu ambiente interior. Mudar a forma como você enxerga as pessoas e a forma como você absorve. Podemos sim ser como o tubarão citado no início dessa reflexão. E podemos deixar que o ambiente exterior afete o nosso crescimento pessoal. Isso depende muito mais de nós do que qualquer outra coisa externa. É você que escolhe ser influenciado positivamente ou negativamente, independentemente de onde você esteja e com quem você esteja. Pois até mesmo as pessoas com os piores tipos de comportamento podem nos ensinar algo. No caso, podem te ensinar como não agir. É claro que a tendência é você ir se cercando de pessoas com quem você se identifica, pessoas que você gosta, que compartilham os mesmos gostos que você. Mas o que eu estou dizendo aqui
é para você não cair nessa armadilha de pensar que você é superior a alguém e que você deve escolher muito bem com quem você anda para não se misturar com pessoas medíocres. A mediocridade está nos olhos daqueles que só conseguem enxergar virtude em pessoas com muito dinheiro ou em pessoas formadas em alguma área. Acreditar que aqueles que têm algo a nos acrescentar são apenas aqueles que têm algum status social elevado, isso sim é ser medíocre. E isso sim que te impede de crescer. Eu posso dizer por experiência própria que a maioria das coisas que eu aprendi foram em conversas simples, com pessoas simples e em momentos descontraídos. Grandes ensinamentos podem sair de cursos e de palestras ministradas por especialistas? Claro que sim. Porém, se você não vê virtude em passar um tempo com as pessoas que você ama, tomando um simples café que seja e compartilhando ideias, acredite em mim, não há curso que você vá fazer que vai te ensinar a crescer e mudar esse tipo de percepção. A maioria das pessoas quer viver uma revolução e acham que para isso precisam provocar essa revolução primeiro à sua volta. Precisa externalizar tudo aquilo que elas querem e modificar tudo e todos aqueles que estão ao redor. Quando na realidade as maiores revoluções começam a ser provocadas no nosso interior e só então elas criam um impacto ao nosso redor. Você, nesse momento, só de estar ouvindo esse episódio do Minuto Reflexão, eu tenho a plena convicção de que você tem buscado viver um crescimento, tem buscado uma revolução na sua vida. E hoje você descobriu que tudo isso pode acontecer em silêncio, pode acontecer na sutileza do seu coração, de forma que até demore um pouco para as pessoas que te conhecem perceberem. Mas o importante é que você vai estar percebendo. Você vai saber que cada fibra do seu corpo está passando por um processo de evolução e crescimento. Talvez você esteja em um tanque e tem medo que isso te impeça de crescer. Ou talvez você esteja em alto mar e tem plena certeza de que nada vai te impedir de crescer. Mas saiba que nada disso importa. E o que vai definir o seu crescimento é o seu olhar e a sua capacidade de adquirir conhecimento. Até mesmo nos lugares, nas conversas e nos contextos mais improváveis. Isso pode acontecer. Pessoas mais maleáveis, pessoas mais flexíveis, conseguem extrair grandes lições e obter novas perspectivas dos lugares mais inusitados. Então, ao invés de usar a sua energia procurando ambientes perfeitos que atendam a todas as suas vontades, use a sua energia para se tornar alguém maleável, flexível, ensinável, que consiga transitar por todo tipo de ambiente, extraindo o melhor por onde você for. Você se lembra dos tempos da escola, onde você escolhia os cadernos por causa da capa chamativa, onde os seus personagens favoritos estavam estampados, e também escolhia os seus cadernos de acordo com adesivos que eles continham? Você se sentia como um grande colecionador, contendo tantos adesivos lindos, e sempre pensava que, na hora certa, você os usaria. Mas adivinha só, a hora certa nunca chegou. E provavelmente você já jogou muitas cartelas cheias de adesivos no lixo. Qual é a hora certa de iniciarmos as coisas? Existem muitas respostas para isso, pois depende muito daquilo que você quer iniciar. Por exemplo, algumas pessoas afirmam que para começar um casamento, você precisa de ter muitos anos de namoro antes.
Caso contrário, não há possibilidade de dar certo. Algumas pessoas afirmam também que, para você ser um profissional bem-sucedido em alguma área, você precisa cursar 4 anos em uma faculdade. E só assim você conseguirá ter sucesso na sua área de preferência. Outros afirmam que para você começar a ser uma pessoa feliz, você precisa ter determinada quantidade de dinheiro e de conquistas pessoais. Mas veja, existem pessoas que tiveram pouco tempo de namoro e já tiveram a certeza de que queriam passar o resto da vida com seus cônjuges. E hoje estão em relacionamentos de anos, felizes e fortalecidos pelo casamento. Da mesma forma, existem pessoas que nunca cogitaram fazer faculdade e que hoje são muito bem-sucedidas em suas respectivas áreas. E também existem pessoas que não têm muito dinheiro, que não conquistaram tudo aquilo que sonharam um dia e sabem que ainda estão longe de conquistarem, mas que mesmo assim são felizes e se sentem realizadas na sua vida. Em resumo, a hora certa não existe e quem faz a hora somos nós. A vida é como aquela cartela de adesivos que nós ficamos esperando a hora certa de usá-los, sendo que essa hora nunca chega e acabamos perdendo a oportunidade de colar os adesivos em algum lugar. A verdade é que passamos mais tempo esperando o momento certo de iniciarmos as coisas, de começarmos a viver aquilo que sonhamos, do que dando passos em direção a essas coisas. Procuramos referências, histórias e experiências que nos digam: essa é a hora certa de fazer isso. Mas não percebemos que cada um tem a sua hora. Cada história tem o seu contexto e cada pessoa tem a sua caminhada. A hora certa para você é diferente da hora certa para o outro. E você precisa enxergar a sua própria realidade se quer começar a vida que você tem planejado. Talvez você olhe em volta e pense: quando eu conseguir me expressar igual tal pessoa faz, nesse momento eu vou estar pronto para começar a postar os meus vídeos na internet. Ou talvez, quando eu for organizado como essa pessoa, eu vou poder dar um salto na minha vida financeira. Sendo que a inspiração é sempre bem-vinda e pode realmente nos ajudar. Mas é preciso enxergar a linha tênue entre a comparação e a inspiração. Você está buscando uma maneira de te impulsionar a partir da história de vida de outras pessoas, ou você gostaria de ser outro alguém? Pois essa ideia de que se você fosse outra pessoa, tudo seria diferente, tudo seria mais fácil ou melhor, acredite em mim, é mentira. Pois a pessoa que você tem como base também sofre e passa por problemas que você nem imagina. Você precisa se arriscar dentro da sua própria realidade. E não pode permitir que o medo de que essa não seja a hora certa te paralise, pois a hora certa nunca chega se você não a fizer acontecer. E para isso, você precisa pensar menos e agir mais. Planejar menos e colocar mais em prática. E você precisa esperar menos e caminhar mais. É claro que eu não estou dizendo para você se precipitar e começar um relacionamento conjugal com poucos dias de convivência com alguém. E também não estou dizendo para você ir agora em uma concessionária e comprar um carro com o dinheiro que você nem tem ainda, de forma alguma. Eu estou dizendo que não existe uma regra para o tempo certo de iniciar as coisas. E às vezes a coisa certa a se fazer, ao invés de esperar que alguém determine o seu tempo certo,
você mesmo precisa se arriscar e decidir: este é o meu momento e o tempo certo é agora. Eu me lembro de um relato muito triste de um homem que tinha tanto medo de perder a sua esposa que pensava nisso constantemente e ficava mal de repente ao longo do dia, o que acabava complicando, obviamente, o seu relacionamento com sua esposa, pois ela não entendia o que se passava na cabeça dele e achava que ele ficava triste e chateado com algo que ela havia feito. Esse homem conta que, ao perder sua esposa em um acidente de carro, mesmo depois de ter dedicado muito tempo da sua vida tentando prever qual seria o tamanho da tristeza que ele sentiria quando perdesse a sua esposa, nada o preparou para o tamanho da dor e da saudade que ele sente até hoje. Ou seja, ele viveu idealizando como seria quando acontecesse algo ruim, que não se deu conta das coisas boas que aconteciam com ele bem diante dos seus olhos. E mesmo assim, sofre muito, pois nada o preparou para a perda de alguém que ele amava. Da mesma forma que, em vão, planejamos a hora certa das coisas boas que queremos que aconteçam em nossa vida, também planejamos e perdemos muito tempo pintando os piores cenários possíveis e imaginando como iríamos reagir a eles quando eles acontecerem. Até que, quando eles acontecem, nós ficamos desnorteados e sem saber o que fazer. A hora certa de sofrer pelas coisas é na hora em que elas acontecem. E se você sofrer antes, mesmo como uma forma de proteção, pois dessa forma você está prevendo o seu sofrimento com o intuito de o amenizar quando ele acontecer, isso não vai adiantar nada e o sofrimento vai acontecer do mesmo jeito. O dia de hoje é a hora certa e o momento de começar a viver sua vida é agora. Você pode esperar até ter tal quantidade de dinheiro, de conhecimento ou de experiências, mas nada disso vai adiantar se você não começar em algum momento. Não deixe que o tempo de hoje se torne arrependimento no futuro e não permita que você passe mais tempo da sua vida imaginando como as coisas seriam do que vivendo as coisas como elas de fato são. Desde que o mundo existe, as pessoas sofrem com as mesmas questões de sempre. Dor pela perda de entes queridos, o cansaço por ter que trabalhar para sustentar a casa, colocar o pão na mesa, e as crises existenciais internas que cada um experimenta de um jeito diferente. Uma das crises que mais assombra a humanidade desde sempre é a crise da baixa autoestima. Eu falo muito sobre autoestima aqui nesse canal, pois é um assunto que eu sei que interessa a muitas pessoas, e eu faço pesquisas, leio livros e assisto a vídeos sobre esse tema, tentando entender por que temos tanta baixa autoestima e onde nós nos perdemos a ponto de não gostarmos mais de quem somos. É comum chegar em conclusões do tipo: temos baixa autoestima, pois as grandes corporações nos fizeram acreditar que somos menos do que realmente somos, para poderem nos vender produtos que prometem nos deixar mais bonitos, mais jovens e mais atraentes. E para vender roupas que também prometem nos deixar mais bonitos e mais descolados. Por isso eu cheguei a pensar que grande parte da nossa baixa autoestima vem dessa necessidade do mercado em nos depreciar em relação ao nosso aspecto físico, ao nosso intelecto e ao nosso estilo de vida. Mas essa resposta não é absoluta, porque pense o seguinte: a grande indústria diz que ter um nariz grande é ruim. Então, uma pessoa que tem um nariz grande passa a vida inteira complexada,
pensando em quando ela terá dinheiro suficiente para mudar essa característica que tanto a incomoda. Mas por outro lado, existe uma pessoa com um nariz tão grande quanto ela, mas que não se considera feia por causa disso, e até acha um charme o fato de ter um traço tão marcante e característico, e não tem desejo nenhum de mudar. Percebe? Não há como bater o martelo e dizer: esse é o motivo da nossa baixa autoestima, e ponto. A verdade é que, de um jeito ou de outro, o motivo pelo qual existe essa baixa autoestima coletiva muda de acordo com cada um de nós. E em cada um de nós ela causa um efeito diferente. Às vezes, a falta de autoestima te causa um constrangimento na hora que você tem que falar diante de muitas pessoas. E isso te atrapalha na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e até mesmo em situações comuns que deveriam ser divertidas e descontraídas, acabam se tornando um peso por causa da baixa autoestima que você tem. Talvez a insegurança te cause problemas físicos, pois por causa dela você evita começar a se exercitar, tanto na academia quanto até mesmo em sua própria casa. Pois talvez enquanto você crescia, você ouviu que era desengonçado ou que simplesmente não levava jeito para praticar esportes. E agora deixa de fazer exercícios que te ajudariam a ter uma qualidade de vida melhor, pelo fato de ter medo de os executar da maneira errada. Às vezes, a sua falta de autoestima afeta também a sua vida sentimental, pois quando você está sozinho, não se acha suficiente para ninguém à sua volta. E quando está em um relacionamento, continua com esse pensamento. E ele te impede de viver a intensidade máxima de amor que você poderia viver. Em alguma área da sua vida, a falta de autoestima causa uma dificuldade, causa um empecilho e uma barreira que te impede de acessar algo que você quer ou que você precisa. E por isso precisamos prestar mais atenção em nossa mente. E precisamos dedicar mais tempo para entender o que se passa aqui dentro. Eu queria muito ter uma fórmula para você aqui. Eu queria te dizer: siga esses 3 passos e comece a ter uma autoestima restaurada. Mas infelizmente não tem. Não há nada que eu possa ensinar para você e não há nada que eu possa te ajudar em relação à sua autoestima. E se você tem baixa autoestima, você sabe que isso é verdade. Pois às vezes, mesmo com todos os elogios do mundo, nós continuamos a nos sentir completamente inseguros. E sabe por quê? Porque a autoestima não vem de fora. Ela começa dentro de nós. E assim ela começa a ser percebida nas outras áreas da nossa vida. Eu faço vídeos e mais vídeos sobre esse tema, mas todos eles nos levam a esse mesmo caminho, de um jeito ou de outro, pois não há uma forma de você terceirizar a sua autoestima. Não há o jeito de você dizer: eu vou buscar a minha autoestima nisso, ou essa pessoa tem o poder de aumentar a minha autoestima. Isso é um processo pessoal, interno, muito particular. Ele é seu. E assim como todos os outros processos da nossa vida, exige tempo, paciência e muita sabedoria. Algumas pessoas entendem que para terem autoestima, elas precisam se exibir das mais diversas formas em suas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas e ganharem elogios. Outros acham que devem fingir ter uma vida que eles não podem ter, para que o status deles aumente aos olhos das pessoas. E dessa forma, a autoestima deles vai ser estabelecida. Existe ainda pessoas que acreditam que, se diminuírem os outros e fizerem todos se sentirem mal consigo mesmos, dessa forma
ela se sentirá melhor e terá mais autoestima. Mas veja, não é preciso ser um expert no assunto para dizer que todas essas pessoas estão erradas. Autoestima é um exercício de aceitação, de perdão para si mesmo, de mudança de mentalidade em relação ao que você considera certo, belo e desejável. E é um exercício também de maturidade. É quando você passa a entender o seu verdadeiro valor e enxergar a beleza única que há em você, tanto internamente quanto externamente. Você, com certeza, já conheceu um casal onde uma pessoa era visivelmente muito bonita, dentro daquilo que a sociedade diz que é bonita, e a outra pessoa não era exatamente uma modelo de capa de revista. Porém, ambos eram completamente apaixonados um pelo outro. Ao conhecer melhor esse casal, você entende que a pessoa que você julgou pela aparência tem algo que vai muito além do que os olhos veem. Essa pessoa deve ter uma personalidade tão radiante que até torna o exterior mais atrativo e mais belo. Isso se chama autoestima. Isso se chama autoaceitação. E essa pessoa, com certeza, sabe exatamente como é a sua aparência. E ao invés de se julgar, se comparar e se inferiorizar, ela procura aceitar ao máximo cada aspecto do seu ser. E assim vive de forma mais plena e confiante. Você pode viver assim. E você pode se tornar essa pessoa. Comente aqui o seguinte: minha autoestima será restaurada. Se você sente que consegue viver uma nova fase, onde você vai se aceitar e se amar muito mais. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.